Amém? Abriram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ore pela minha vida, ore pela sua. Ore para que a palavra de Deus flua e ore para que a palavra de Deus seja recebida. Amém? Fala conosco nessa noite, meu Pai. Vem trazer fortalecimento, edificação, transformação para o teu povo. Eu oro para que cada um de nós receba do Senhor uma palavra vinda realmente do Senhor, do teu trono. Eu oro por aqueles que estão nos acompanhando à distância, que todos eles sejam tocados pelo Senhor, meu Pai. Que nada venha nos distrair, meu Deus. Que o Senhor use a minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma história que se passa enquanto Jesus ainda era um bebê. E um homem já idoso, ele tinha recebido do Senhor essa promessa de que ele não iria morrer enquanto ele não visse o Cristo, o ungido do Senhor, vir à terra. E um dia o Espírito Santo fala para ele levantar e ir para o templo. Ele chega lá e é justamente o momento em que Maria e José estão levando o menino Jesus ao templo. E ele pode ali agradecer ao Senhor e liberar algumas palavras proféticas sobre aquela família, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele fala algumas coisas a respeito do futuro daquela criança, do ministério do próprio Jesus, do efeito que iria causar tanto para os gentios, ou seja, para o mundo inteiro que não é de origem judaica, como para o próprio povo de Israel. Em determinado momento dessa profecia, que todas elas inclusive se cumpriram, ele vira para a mãe, fala a respeito de Jesus e fala: uma espada atravessará a tua alma. Nesse momento ele não está falando para a criança, nesse momento ele está falando para a mãe da criança. Ele está falando que Maria vai chegar um momento da vida dela em que ela vai viver um sofrimento tão grande. E a figura profética que é usada para descrever é que uma espada vai atravessar a própria alma dela. Vocês têm ideia de que momento seria esse? Obviamente, a gente que conhece a história sabe que essa profecia é sobre o momento da crucificação de Jesus. Irmãos, eu acho interessante que ele dirigiu essa palavra para Maria, não para José, porque isso é mais um elemento que mostra para a gente que Maria estava ali sozinha,
a partir de determinado momento da sua vida. Você vê a presença do marido no nascimento de Jesus e nos primeiros anos, até Jesus com 12 anos. E daí para frente, quando começa o ministério de Jesus, nós não vemos mais a presença do pai na história, do José. A maior parte dos intérpretes entende que ele provavelmente morreu. E Maria, assim como muitas mães que eu conheço, teve que dar conta de muita coisa sozinha daí para frente. E nós vemos a pessoa de Maria presente em todo o ministério de Jesus. A gente vê lá no Evangelho de João que o primeiro milagre que Jesus realizou, Maria estava ali presente. A gente percebe inclusive que em determinados momentos do ministério, mais precisamente parece que ela não estava entendendo muito bem o que Deus estava fazendo, mas ela estava ali. E no momento mais difícil, a crucificação, quando os discípulos debandaram e apenas um ficou, Maria estava ali aos pés da cruz. E eu quero que você tente entender um pouquinho o sofrimento dessa mãe. Eu tenho ouvido ao longo da vida que pior do que um filho ter que enterrar os pais, são os pais terem que sepultar os seus filhos. Inverte a ordem natural das coisas. E nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho morrer. E essa mulher, ela não só presenciou a morte do seu filho, mas viu isso acontecer de uma forma horrorosa. E você que é mãe, eu quero que você tente pensar, se fosse seu filho no lugar. Porque quando a gente ouve falar a respeito da crucificação de Jesus, na Páscoa passada, na verdade na do ano passado, nós tivemos aqui uma representação que basicamente era um áudio contando, do ponto de vista médico, o que acontece com a pessoa quando ela está sendo crucificada, enquanto o ministério de dança ia representando. Meus irmãos, quase toda a igreja chorou, até as crianças estavam chorando ao final daquele momento, e era só uma descrição em áudio. Quando nós vemos uma representação no cinema da cena da crucificação, já é algo horripilante para a gente. Imagina uma mãe ver o seu filho sendo torturado por horas, todo cortado, todo ferido, cuspido, humilhado, sofrendo, até finalmente morrer. E ela ali de pé olhando aquilo sem poder fazer nada. Eu quero falar nessa noite a respeito dessa espada que atravessa a alma, dos sofrimentos que nós vivemos na vida da gente. Depois, mais para frente da mensagem, nós vamos entender isso com relação à própria história de Maria e de como nós podemos usar o exemplo da vida dela para entender algumas coisas que nós podemos viver. Mas eu quero nesse momento que você olhe para o sofrimento da mãe. Ser mãe dói, você sabia disso, irmão Sérgio? Algumas mães talvez estejam assim, já concordando comigo. Outras talvez se perguntando, como assim ser mãe dói? Irmãos, a maternidade é uma bênção. E se não fosse uma coisa boa, muitas pessoas que a gente conhece que tem vários filhos teriam parado no primeiro. Ser mãe é uma coisa maravilhosa. Eu vejo a alegria da minha esposa com cada um dos filhos, mas eu também vejo, meus irmãos, desde o início, dos primeiros momentos em que ela se descobriu como mãe, as dores que passou. Quem aqui já passou por uma gravidez vai entender bem o que eu estou dizendo. E nós homens podemos só imaginar. A gente não sabe o que é a dor de uma mulher. Mas, meus irmãos, eu vi em cada gravidez a minha esposa com dificuldade para se alimentar, sentindo dores pelo corpo, e o corpo da mulher vai mudando e as dores vão piorando, e de repente ela não conseguia mais dormir, não tinha posição para dormir, e isso por meses. E quando a gente pensava assim, vai nascer, vai passar, a gente mesmo ria, porque assim, depois que nascer piora, porque o seu sono nunca mais vai ser o mesmo. E o próprio momento do parto, que é uma dor alucinante, indescritível, e como eu disse, os homens
Não tem como saber, só imaginar, mas pelos gritos dá para ter uma noção que realmente não é uma coisa fácil. Não é só a dor, meus irmãos. Quando a gente começa a entender mais de perto o que acontece no momento do parto, a chance de alguma coisa dar errado é muito grande. Quando a gente começa a analisar cada uma das coisas que pode acontecer de errado, a chance de tanto a mulher morrer quanto a criança morrer é muito grande. Emocionalmente é uma tensão terrível. E aí vai lá, passou, sobreviveu ao momento do parto. Glória a Deus, aleluia. Vem o pós-parto, o resguardo. Porque a mulher agora precisa de repouso, ela precisa de cuidado, mas existe alguém ali, uma certa criaturinha que precisa dela, que também precisa de cuidado. E ali a mãe tem que se desdobrar muitas vezes, e algumas delas sozinhas, sem ninguém, tendo que lidar com essas situações. E meus irmãos, para cada fase da vida, é uma dor diferente, é uma alegria diferente. A mãe pode curtir cada etapa de desenvolvimento do seu filho, mas cada período é um nível de preocupação, e que dor que o filho não passe, que ela não esteja ali, de repente, para amparar, para sofrer junto. Às vezes nós pais somos um pouco mais duros. A mãe muitas vezes quer chorar junto com a criança. Por quê? Porque ser mãe dói. E eu acompanhei de perto ao longo do meu ministério, meus irmãos, situações difíceis, que eu vi mulheres num nível de sofrimento que realmente a gente não espera que ninguém passe. Eu me lembro naquela época que a nossa igreja fazia um trabalho junto ao hospital infantil lá em Vitória. E um certo dia eu entrei lá naquela ala das crianças com câncer e fui orando por cura. Cada uma daquelas crianças. E para cada uma daquelas crianças, com exceção de uma que tinha um pai que estava ali, todas as outras, quem tinha pai, o pai estava trabalhando, e quem estava ali numa cadeirinha de plástico dessas, morando naquela cadeira, era a mãe. A mãe ali de guarda, dia e noite, comendo mal, sofrendo tudo aquilo, enquanto a sua criança estava ali morrendo do seu lado. Eu fui orar por um garotinho e ele estava dormindo, e aí eu fui perguntar para a mãe, e ela disse que ele não estava dormindo, que já tinha 2 semanas que ele não respondia, porque o cérebro já tinha sido atacado pelo câncer num nível que ele não ia mais voltar. E ela estava ali sentada, no seu posto de guarda, velando aquela criança. Eu acompanhei, meus irmãos, situações de mães, por exemplo, que o filho não estava lá esperando a morte, mas estava envolvido com a criminalidade. E meu Deus, que dor terrível de ouvir certas mães dizendo: olha, eu criei o meu filho com tanto carinho, ensinei tudo certo, mas ele está escolhendo ir por esse caminho de bandidagem, chorando para que o filho pare de andar atrás de droga, pare de servir bandido, pare de fazer tanta coisa errada. E a mãe no desespero, com o joelho no chão, orando pela salvação do filho, numa dor inimaginável. Desde sofrimentos pequenos, um joelho ralado, um coração partido, até situações terríveis, como eu tive que fazer há algum tempo atrás, de abraçar uma mãe do lado do caixão do seu filho, e ela falando para mim como o filho era maravilhoso, um menino de Deus, e eu abraçava e só chorava, ela só chorava ali. Uma dor, meus irmãos, realmente inimaginável. E eu sei que talvez, enquanto eu falo essas coisas, algumas mães comecem a pensar nos seus próprios filhos e nas suas próprias dores, nas suas próprias preocupações. Algumas vendo os caminhos que os filhos estão tomando, insatisfeitas, sofrendo com aquilo, e o que fazer? O que fazer quando você é a fonte de consolo da família, mas muitas vezes é você que precisa ser consolada? Porque o filho vem chorando e pede para a mãe um abrigo, um colo, e muitas vezes não tem ninguém para dar um colo para a mãe. E ainda que dê, não vai ser suficiente. A mãe está ali dando força para a família inteira. Mas de onde está vindo a força da mãe?
A gente vai responder essa pergunta hoje. E a partir desse momento a nossa mensagem começa a tomar uma direção totalmente diferente. Porque ficou até meio pesado, né? Meio deprê. Mas agora eu vou apresentar para vocês algo de muito forte e poderoso que Maria experimentou. E cada um de vocês, independente de ser mãe ou não, vai experimentar. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no 1º capítulo. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome. E nessa hora talvez você pense, pastor, eu conheço esse texto, o que ele tem a ver com isso tudo que a gente está falando? Eu vou explicar para vocês. Primeiramente entenda, meus irmãos, que Maria, antes mesmo de ser mãe, ela era filha. E eu quero falar para você, mãe, que você pode ter um pai, ou talvez você já tenha um pai, o pai que Maria teve. E isso vai fazer toda a diferença. A gente vai olhar para algumas coisas que esse versículo nos diz, entender o que Maria experimentou. Olha só, aqui fala que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Primeiramente, entenda que existe um poder que é dado para aqueles que o recebem. O mundo fala uma palavra, existe uma palavra que está na moda na nossa geração, que é empoderamento. Quem já ouviu a palavra empoderamento? Essa palavra é muito usada quando as pessoas estão tratando com aqueles que sofrem na nossa sociedade. Estão sendo oprimidos, estão sendo discriminados, estão sendo maltratados e não tem força para eles mesmos saírem daquela situação. Então se diz, precisamos dar uma força que emancipe a vida dessas pessoas, que faça com que eles possam ser livres. E aí usa essa palavra empoderamento. Empoderamento é dar poder para alguém. O maior empoderamento que existe, desde sempre, em todas as culturas, para todos os povos, para todas as épocas. O maior empoderamento que existe é você se tornar filho de Deus. Nem sempre a gente entende isso. Às vezes a gente recebe Jesus, a gente já é filho, e a gente vai aprendendo aos poucos, no decorrer da nossa caminhada. Meus irmãos, se os cristãos entendessem, se nós entendêssemos o quão grande isso quer dizer, o que isso significa para a gente, você ser filho do próprio Deus. É um privilégio, é verdadeiramente um grande poder que é dado a nós. E muitas vezes nós não usamos esse poder. E olha, foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Presta atenção que filho você se torna. Vocês repararam que quando eu anunciei o assunto aqui dessa parte da mensagem, eu não disse para todo mundo, vocês são filhos de Deus, aleluia, para todo mundo glorificar. Eu disse que você pode ser filho de Deus, porque eu não sei quem é, quem não é. Filho de Deus não é uma coisa como o mundo diz, mas todo mundo é filho de Deus. Não, senão esse texto e outros não ensinariam o contrário. Você se torna filho de Deus a partir de um determinado momento. Você é adotado na família de Deus a partir de um determinado momento. E que momento é esse? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Receber Jesus. E o texto vai dizer como, né? Aos que creem no seu nome, pela fé. Você receber Jesus pela fé é algo que torna você filho de Deus. E eu preciso que você entenda bem o significado disso, porque as pessoas pensam, é só isso, eu acreditei, então eu sou filho de Deus, eu não sou ateu.
não basta não ser um ateu. Aliás, deixa eu te dizer, não existe demônio ateu. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. E mesmo assim vão para o inferno. E tem um tanto de gente que acredita, mas vai para o inferno, porque pensa que se resume a acreditar. Não é simplesmente acreditar, crer no seu nome. Eu já expliquei isso aqui em outros momentos, com relação à expressão original no grego, mas aqui deixa eu explicar de maneira mais direta para vocês. É uma fé que te leva a se relacionar com Ele. É uma fé que te leva a se arrepender dos seus pecados e ter Jesus como Senhor da sua vida. É uma fé que te leva a recebê-lo. E no momento que você faz isso, você crê dessa maneira, crê para dentro dEle. Crê para que Ele venha para dentro de você, para que você o receba. Ele se torna Senhor na sua vida e você se torna filho de Deus. Aí vamos voltar para Maria. Maria recebeu Jesus, sim ou não? Aliás, pensa numa mulher que recebeu Jesus, meus irmãos. Você pode falar assim, eu recebi Jesus no meu coração quando eu tinha tantos anos. A Maria vai falar, eu recebi no coração, na barriga, nos braços, né? Maria literalmente recebeu Jesus dentro de si. Ela aceitou o apelo mais difícil. Já pensou? Deus fazer um apelo desse? Não é? Vem aqui à frente, se arrependendo dos seus pecados, vamos orar pela sua vida, você ser uma nova criatura. Não. Você vai engravidar do Espírito Santo de Deus. E Maria entendendo tudo aquilo que significava, toda a luta que ela ia enfrentar. Ela não era casada ainda com José, o que ia vir pela frente. Que se cumpra em mim a tua vontade. Maria recebeu de uma forma muito completa, meus irmãos. Maria era filha de Deus. Maria se tornou filha de Deus. Enquanto a sua geração, as pessoas estavam rejeitando a Jesus, Maria recebia Jesus de uma forma única em toda a humanidade. E meus irmãos, talvez você pense assim, o pastor está falando de um poder de se tornar filho, que ser filho é uma coisa maravilhosa, e essa mulher aí, ela se tornou filha, mas sofreu, e está falando de dor, e está falando da tragédia toda que ela experimentou. Mas presta atenção, meus irmãos, o fato de você ser filho de Deus, não quer dizer que você não vai viver sofrimento nessa terra. Esse não é o evangelho da Bíblia. Tem gente pregando aí o evangelho do pare de sofrer e todas essas coisas, mas a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina para a gente é sim, que a gente vai viver sofrimento. Mas olha, se você é filho, nós temos algo que as outras pessoas não têm. Quando você começa a estudar a respeito dessa paternidade de Deus sobre nós, você pode descobrir muitas coisas. Existem estudos maravilhosos, eu mesmo já preguei várias vezes a respeito de vários assuntos da paternidade de Deus em nós. Como filhos, nós temos de Deus uma identidade nele, nós temos um propósito nele, nós temos um destino nele, nós temos a proteção dele, nós temos a provisão dele. Mas nessa noite, para além de todas essas coisas, eu quero focar em uma coisa apenas. Como filho, você tem a presença dele na sua vida. Independente da situação de dor que você estiver atravessando, independente da situação difícil que você estiver atravessando, você precisa entender, eu tenho um pai, ele está comigo. Você olha para a vida de Maria, 33 anos antes daquele sofrimento todo que ela iria passar, o Espírito Santo já estava falando através daquele homem, olha, uma espada vai atravessar a sua alma. Você sabe o que é isso? O papai preparando a filha. Existem processos dolorosos na sua vida que você vai ter que passar, que não tem para onde correr. E é como um pai que olha para o filho e está ali com o dente mole e precisa arrancar. E fala assim, mas vai doer. Vai. Tem pai que fala, né? Não vai doer não, e arranca, Eu estou falando pai crente. Perguntou, não vou mentir, vai doer. Mas você precisa passar por isso.
E tantas situações difíceis que nós vemos os nossos filhos passarem, e a gente sabe, precisa passar por esse processo. Pai, eu não quero ir para a escola, e você sabe que a criança está mesmo com o olhinho cansado de sono. Então a manhã gelada e a coberta está quentinha, e o coração fica apertado, meu Deus, vou tirar essa criança da cama. Vai, lógico que vai, a vida é dura, precisa enfrentar. Vai levantar e vai, e o pai que é pai faz isso. O pai que é pai realmente não poupa os filhos dos sofrimentos necessários. Jesus precisava ir para a cruz, porque não era simplesmente ali com relação àquele filho, mas o objetivo era a salvação e o alcance de todos os outros que seriam adotados nessa família. Maria precisava passar por esse processo. Então, 33 anos antes, papai já estava dizendo: minha filha, vai doer. E ela vem sendo preparada. E chega naquele momento da crucificação, e ela vendo aquela situação terrível. Eu quero que você entenda, meus irmãos. Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele poderia se sentir desamparado porque estava carregando os pecados da humanidade inteira. Maria não estava carregando os pecados da humanidade inteira. Ela era uma mãe sofrendo ali. E naquele momento Jesus na cruz olha para ela e vê do lado dela o único discípulo que não saiu correndo e que ficou, que a gente entende que é João, e fala assim: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Você sabe o que isso representa? Que naquele momento de dor, Maria não estava sozinha, tinha alguém cuidando dela, o pai estava ali manifestando o cuidado em todo o tempo. Minha filha, você vai enfrentar essa situação, mas eu vou estar com você. Então, respondendo a pergunta que nós fizemos lá na primeira parte da mensagem, como uma mãe vai ter força para dar força para os outros? Como aquela que é fonte de consolo de toda a família vai ter força para consolar? Entenda, se você não é só mãe, você é filha. Deus está passando com você em cada uma dessas dores que você enfrenta e vai enfrentar. Porque nesse mundo caído que nós vivemos, não é o pare de sofrer, como eu disse. Você vai continuar sofrendo por muito tempo, vai viver muitas alegrias e vai viver muitas dores, e faz parte. Mas se você é filha de Deus, e eu digo isso agora não só para as mães, mas para todos vocês que nos ouvem, se você é filho, aconteça o que acontecer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Além de você ter a proteção, a provisão, a herança de um filho, você tem a presença com você. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nesse momento e nós vamos orar pela sua vida. Eu quero convidar um ministério de louvor nesse momento. E antes de mais nada, eu quero que você feche os seus olhos e comece a conversar com Deus em duas possibilidades. Se você entende que ainda não é filho, eu quero que você creia dessa maneira que eu descrevi para você, que você se torna filho verdadeiramente nessa noite. Será dado sobre você o poder de se tornar um filho, e as coisas vão ser diferentes. Os seus momentos de dor vão ser diferentes. Agora, se você já é um filho, a minha orientação nesse momento para você é que você ore pelo seguinte: ore para que o Espírito do Pai testifique com o seu espírito que você é filho. Ore para que o Pai fale com você isso nesse momento, e Ele vai fortalecer o seu coração. Queridos, uma das coisas mais incríveis que nós vivemos aqui na nossa igreja é um seminário chamado Veredas Antigas, onde a gente passa por vários seminários,
E às vezes as pessoas nesses seminários, eles trazem à tona experiências de trauma, experiências de dor, coisas terríveis. E elas chegam e falam o seguinte para Deus: Senhor, no meio da ministração oram, onde o Senhor estava nesse momento? Você sabe o que é mais maravilhoso? Deus responde, às vezes de forma audível, às vezes na forma de visão. E eu já vi cada coisa maravilhosa, meus irmãos, e Deus falando assim, testificando pelo Espírito dele que a pessoa é filha, fala: ei, você é minha filha, você é meu filho, eu estava lá com você, você só chegou até esse momento porque eu cuidei de você. Então você que é filho, você vai orar nesse momento, testifica, Espírito de Deus, que eu sou filho. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, não recebeu, receba Ele nesse momento, converse aí. Pai, eu oro por aquelas pessoas que precisam desse entendimento, que precisam ainda ser adotadas na família do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, venha e toque nos corações daquele jeito que só o Senhor pode fazer, para que pessoas entreguem as suas vidas ao Senhor, recebam ao Senhor, como nós acabamos de ler aqui na palavra. Oh meu Deus, eu oro por aqueles que são filhos, mas não têm desfrutado ainda desse poder que nós lemos. Testifica, meu Pai, em cada coração a tua paternidade, a tua adoção. Testifica que somos filhos do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento orar pelas mães. Você que já é mãe, sai do seu lugar e vem para cá. Eu sei que Deus tem algo sobre a sua vida nesse momento. Talvez enquanto a gente orava, você pensava em várias situações que você tem vivido. E eu quero relembrar você, você não vai passar por elas sozinha. Vamos chegando aqui mais para cá, mais para o meio, para caber todo mundo. Podem vir chegando para cá. Igreja, estenda as mãos na direção dessas mães. Comece a abençoá-las no nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pelas mães, porque na tua infinita sabedoria o Senhor escolheu nos trazer ao mundo por meio delas. Obrigado por cada mãe aqui representada, meu Deus. Eu quero te agradecer pela história de vida de cada uma, por cada dor que elas passaram, por cada luta que elas passaram, e por cada luta que elas estão vivendo nesse momento. E eu quero pedir nesse momento, meu Pai, a respeito de cada uma delas, que o Senhor venha manifestar a tua presença, a partir dessa palavra pregada, meu Deus, sobre a tua presença nas nossas vidas, na vida daqueles que são filhos, meu Pai. Eu quero pedir, meu Deus, que a fé delas leve elas a viver isso diariamente, essa percepção de que o Senhor está cuidando. Mesmo aqueles momentos de dor que não tem como a gente fugir, processos necessários que nós precisamos viver, que a gente consiga enxergar em todo o tempo a tua presença. Fortalece cada uma delas nesse momento, meu Pai. Enche cada uma delas com a tua alegria, meu Deus. Que a alegria da maternidade sempre seja muito superior a qualquer luta, qualquer dificuldade dessa vida. Que elas sejam abraçadas pelo Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vamos cantar? Choro dura uma noite, mas a alegria ela